Boa tarde, meu nome é Júlia, sou graduanda de Medicina Veterinária do Centro Universitário da Serra Gaúcha, que fica em Caxias do Sul, e hoje eu vou apresentar um caso de estenose esofágica em felino. O meu orientador foi a professora Carolina Sapin. Bom, o esôfago é um canal músculo-membranoso estreito, ele é dividido em 3 porções anatômicas, a cervical, torácica e abdominal, e ele tem como função principal a condução do alimento da orofaringe até o estômago. Segundo o Zentek, um felino de aproximadamente 5 kg ele tem cerca de 23 centímetros de comprimento de esôfago ao total. A estenose esofágica é caracterizada pelo estreitamento com pressão do esôfago. Ela pode ser secundária a outras afecções, como, por exemplo, a esofagite grave, onde a gente percebe uma indução da proliferação de fibroblastos e tecido cicatricial. Além disso, ela pode ocorrer em um único ponto ou em vários locais do esôfago. Ela pode ser caracterizada como benigna ou maligna. Além disso, ela pode ser caracterizada como intraluminal ou extraluminal, que seria quando o animal apresenta essa afecção na porção dentro do lúmen do esôfago ou fora do lúmen do esôfago. O nosso paciente era um felino macho castrado, SRD de aproximadamente 7 anos, e durante a anamnese a tutora relatou que o animal apresentava vômitos persistentes de 15 a 20 minutos após a alimentação, com um tempo de evolução de mais ou menos 15 dias, além de apetite aumentado. Esse paciente já tinha sido avaliado por outros profissionais que prescreveram omeprazol em pasta, doxiciclina, ondansetrona e metronidazol, além de alimentação forçada com Ultralife. A tutora relatou que quando o animal recebia essas medicações, ela percebia uma queda na frequência desses vômitos, porém não paravam totalmente, por isso ele foi indicado para essa clínica onde ele foi devidamente tratado. Aqui então é o nosso paciente. No exame físico, observou-se, então, um score corporal bom, além de mucosas normocuradas, uma desidratação de 8%, além de leve grau de gengivite e litose. O peso desse animal era em torno de 5 quilos, mais especificamente 5.850, e para que ele pudesse receber, então, as medicações endovenosas e realizar exames complementares, ele foi indicado ficar na internação, onde foi prescrito fluidoterapia com ringerlactato de 500 ml por dia, citrato de maroptan 0,5 ml endovenoso uma vez ao dia. Foi mantido na prescrição o sucralfato e alimentação forçada, e foi indicado realizar a suplementação com vitamina B12 e complexo B, ambos uma vez ao dia. No dia seguinte, então, observaram uma melhora no grau de desidratação, que de 8% passou para 5%, e por isso foi reajustada a fluidoterapia para 450 ml por dia, além de adicionados a prescrição ranitidina e plazil, ampicilina e dexametasona. Como exames complementares, eles realizaram, então, uma radiografia contrastada com sulfato de bário, onde observaram se o acúmulo de contraste radiopaco na região cervical medial, uma dilatação intraluminal, além de redução de passagem de contraste e ausência de marcação contrastada posterior à dilatação esofágica, a qual media 67 centímetros. Então, com isso, eles fecharam o diagnóstico de estenose esofágica, e para que fosse avaliado qual o grau de estenose desse animal, além da dilatação esofágica por balão, foi indicado que esse animal fosse para endoscopia, né? Só que o problema é que para esse tipo de procedimento o animal precisa ser anestesiado, então foi coletado sangue para avaliação pré-anestésica de hemograma, leucograma e bioquímicos, onde observou-se que o animal estava apto a ser anestesiado. Então, é a radiografia contrastada que ele fez. Aqui a gente tem um aumento da radiopacidade com a interrupção e em seguida a diminuição, né, um estreitamento intraluminal que indica, então, a estenose esofágica que o animal tinha. Aqui é na endoscopia, onde a gente pode perceber o lúmen esofágico bem diminuído, o posicionamento do balão bem dentro desse anel aqui que se formou. Aqui já é a dilatação, e aqui é a pós-dilatação, onde a gente pode perceber que o esôfago ficou um pouquinho lesionado, mas é algo considerado normal devido ao grau de estenose que esse animal tinha. A região estenótica, ela apresentava 5 centímetros, além de fibrina na região de mucosa.
e por isso foi indicado, então, que fizessem a dilatação através do balão, onde foi feita 3 vezes, e após esse procedimento o animal voltou a se alimentar normalmente. Devido ao grau de estenose que esse animal tinha, foi indicado que o procedimento fosse repetido após 10 dias, onde observou-se então uma melhora no grau dessa estenose e foi realizada a dilatação por 4 vezes. Aqui é na segunda dilatação, onde a gente pode perceber que já tem uma melhora bem significativa do grau de estenose, porém continua um pouco estenosado. Aqui, novamente, a posição do balão bem no centro do anel esofágico. E aqui a pós-dilatação, onde a gente novamente percebe as lesões causadas pela dilatação. Bom, os casos graves de estenose esofágica é indicado repetir o procedimento em 10 dias. Além disso, a estenose ela é bastante incomum em felinos e os sinais clínicos apresentados por estes podem passar despercebidos aos clínicos ou até mesmo confundidos com outras afecções. Além disso, o histórico de anestesia recente, o tratamento com medicamentos com potencial cáustico, vômitos frequentes ou bolas de pelo podem predispor ao desenvolvimento de uma estenose esofágica, além de fármacos como atropina, cipromazina, xenazina, diazepam e morfina. E é essencial que o médico veterinário tenha uma conduta adequada para identificar, através dos sinais clínicos, quais a suspeita e indicar, então, exames complementares voltados para essa suspeita e tratamento adequado. A conclusão é que a dilatação com o uso de balão é o tratamento mais eficiente para casos de estenose esofágica. Além disso, esse tipo de tratamento possibilita que o animal retorne à alimentação logo após o retorno anestésico, que é necessário, como eu comentei anteriormente, a anestesia é necessária para esse tipo de procedimento. E é essencial que diagnósticos de disfunções gastrointestinais sejam feitos com precocidade, porque ele favorece a um prognóstico melhor e evita os casos de recidivas. Bom, as perguntas que tinha no site para responder. A primeira pergunta, então, é se não há chance de rompimento do esôfago frente à terapia com balão, visto que a área estenosada está sensível. Sim, por esse motivo é indicado que seja realizado, então, mais de um procedimento, né, como foi nesse caso, que foi realizado 2 vezes. E, realmente, como esse paciente tinha um grau bem grave, digamos assim, de estenose, foi indicado que foi feita 2 vezes e de forma gradativa, não uma vez só e pronto. Foi feito primeiro 3 dilatações, em seguida foi feito 4 dilatações no segundo procedimento, justamente para evitar casos de rompimento, que seria bastante grave. A segunda pergunta seria a da probabilidade de recidivar. Depende muito do que levou ao acontecimento da estenose. Nesse caso, a gente não sabe dizer exatamente, porque como ele já tinha passado por uma avaliação, a gente não tem acesso a todas as informações que foram passadas, né, para esse clínico anteriormente. Mas, como eu falei, tem que avaliar cada paciente, porque cada caso é um caso, né? Mas, sim, a gente tem que considerar os casos de recidivas em cada um dos pacientes. A terceira pergunta seria em relação com o tempo de evolução do caso e o diagnóstico, e como o felino está atualmente. Bom, o tempo de evolução foi de dias desde o início dos sinais clínicos, e o diagnóstico foi feito primeiro através de radiografia contrastada e confirmado através de uma endoscopia, onde observou-se realmente que o lumen intestinal estava bem diminuído e fechou-se então um diagnóstico confirmando estenose esofágica. O felino ele se recuperou super bem. Ele se encontra até um pouco mais gordinho hoje, mas ele tá super bem. Ele não mostrou casos de recidiva e ele se encontra muito bem. Então é isso, muito obrigada.